que o tema da live é as frustrações do relacionamento conjugal. Por que não é frustrações do relacionamento amoroso? Vocês acreditam que um relacionamento conjugal é a mesma coisa que um relacionamento amoroso? Quem acompanha meu trabalho provavelmente viu um vídeo onde eu contei a experiência de Darwin, aquele da teoria da evolução das espécies. Para a gente entender, relacionamento amoroso é uma coisa e relacionamento conjugal pode ser um relacionamento amoroso também. Mas quem sabe da história do Darwin, sabe que o Darwin, né, aquele que falou que as espécies vão evoluindo e que sobrevive quem melhor se adapta. Então, assim, o Darwin, quando ele resolveu se casar, quem assistiu o vídeo sabe, ele fez uma lista de prós e contras de se ele deveria se casar ou não. E mesmo ele entendendo que a lista de contras era maior do que a lista de prós, ele resolveu se casar. Apesar do Darwin entender que a lista de contras era maior do que a lista de prós, ele considerou que o que havia na lista de prós era mais significativo. E não agradando muito às feministas, ele considerou coisas do tipo: ter alguém para cuidar da casa dele, ter uma companhia. Nas listas de contra, ele considerou que ele ia terminar velho num apartamento todo sujo em Londres, lá no contexto que ele vivia. Então, ele optou por se casar considerando uma qualidade de vida, um bem-estar. Ele não optou por se casar, pelo menos os historiadores que eu tive acesso, eles não dizem isso, que ele se casou porque ele estava apaixonado. Ele se casou porque ele entendeu que era conveniente se casar. E os historiadores dizem que ele viveu não sei quantos anos, agora não me lembro direito, mas foram muitos anos de uma união feliz com a esposa dele. E tiveram vários filhos, apesar de na lista de prós e contras ele considerar que teria que aturar o barulho da criança, teria que receber visitas, que ele disse que era uma coisa muito desagradável de se fazer, e ele viveu durante anos em uma união feliz. Então, voltando, por que um relacionamento amoroso não exatamente é a mesma coisa de um relacionamento conjugal? Porque as pessoas se casam por diferentes motivos. Eu sempre falo para vocês que nós precisamos nos esforçarmos para fazermos uma avaliação realista da gente mesmo. Se vocês acompanharam aqui em uma outra live, eu falei que as mulheres ainda sonham com o príncipe encantado e os homens ainda sonham com a princesa encantada, lembra? Não havia amor. Então, era um contrato, um acordo. O casamento sempre é um contrato. O casamento é um contrato. Vocês vão lá no cartório, vocês assinam um contrato, né? Mas no caso do Darwin, foi uma conveniência que deu certo. Mas calma aí, Elaine, lembra que a gente está considerando expectativas, frustrações, relacionamento conjugal. Só enfatizando, não tem problema nenhum expectativas. Não tem problema nenhum relacionamento amoroso. Mas, quando eu falo de frustração, lembra que a gente tem que considerar expectativas realistas? Então, tá. Vamos guardar por enquanto que um relacionamento conjugal não exatamente é um relacionamento amoroso. E como eu falei, se a gente faz uma avaliação realista, porque se a gente está pretendendo evitar frustrações no nosso relacionamento conjugal, sempre a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Sabe? Meninas e meninos, rapazes e moças, homens e mulheres, nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo. De novo, a gente pergunta: qual a ideia de casamento para você? A gente viu que o Darwin, ele fez lá uma lista de prós e contras, ele considerou de uma maneira racional o que era coerente ou não para a qualidade de vida dele. E ele conseguiu construir, segundo os historiadores, um casamento feliz.
provavelmente tiveram problemas ao longo do relacionamento. O objetivo da gente é ser mais feliz do que infeliz. E qualquer coisa que você faça na sua vida, a ideia é ser mais feliz do que infeliz. Se você acompanha o meu trabalho, você sabe, né? Assim, a vida é cheia de altos e baixos. A gente vai ter momentos difíceis e a gente vai lidar com eles, né? Lembrando a nossa ideia de casamento e lembrando do que eu falei sobre nós mulheres ainda buscarmos o príncipe encantado e os meninos buscarem a princesa, e que nós precisamos fazer uma análise realista da gente mesma para a gente saber prevenir possíveis frustrações e lidar com as frustrações quando elas vierem. Frustração é quando a coisa não sai como eu queria e eu fico frustrada. Um relacionamento amoroso é quando a gente tem as borboletas. Casamento. Os relacionamentos são complicados. A Elaine está dizendo que casamento é complicado. Os relacionamentos são complicados, porque escapou de um, como eu falo, né? Assim, escapou de um, tem as suas complexidades. A gente pode ter um relacionamento conjugal e amoroso. E geralmente a gente tem um relacionamento amoroso que evolui para um relacionamento conjugal. O que a gente está considerando aqui, gente, é que nem sempre um relacionamento conjugal é um relacionamento amoroso. Vocês não estão querendo saber como lidar com as frustrações do relacionamento conjugal, vocês não estão querendo saber como lidar com as frustrações do casamento. Infelizmente, gente, quando a gente fala de frustrações, a gente precisa considerar o mundo real. A gente precisa sair da Matrix.